Quase morri de medo nas asas do condor. Voei muito alto. Mas a verdade é que renasci. Faz muito tempo. Eu comecei primeiro pela música, trabalhando especificamente com toada. Eu era back vocal do Arlindo Júnior. Passei com back vocal dele durante muito tempo. O tempo que eu falo são uns 5 anos, né? 5 anos viajando com ele, trabalhando com ele. Então, dentro desse processo de você cantar, trabalhar em estúdio, fazer shows, você se envolve muito também com essa parte visual, né? O show, ele é uma história que você vai contando, né? Aí fiz uns cursos de audiovisual, técnico lá da Fundação Rede Amazônica, inclusive. Passei lá um tempo, me envolvi com tudo. Quando eu cheguei lá, você tinha que escolher, né? Ser apresentador, produtor. Eu peguei e fiz tudo logo, porque eu queria fazer tudo, porque eu queria me envolver muito. Então, fiz um pouco de câmera, fiz um pouco de edição, fiz um pouco de produção e, enfim, foi ali que eu comecei a sentar as minhas bases para audiovisual. Eu passei um tempo fora também, fiz os cursos de dublagem no Rio de Janeiro. Não me dei muito bem com dublagem, assim, eu pensava uma coisa, cheguei lá era outra, assim, não era para mim dublagem. E aí, quando eu voltei para Manaus, eu voltei decidida já a trabalhar realmente com audiovisual, procurar uma forma de entrar nesse caminho. Até eu chegar na direção audiovisual, de uma forma mais profissional, foi trabalhando na área educacional. Então, eu comecei trabalhando numa produtora grande aqui em Manaus, trabalhando com direção de tecnologia de ensino. Decidi que era ali que eu queria ficar. A partir desse processo de trabalhar com produção audiovisual, comecei a criar um padrão de roteirização para trabalhar com audiovisual, para a educação. Livro didático, né, de escola, sempre tem aquelas poesias, Carlos Drummond de Andrade. Na adolescência, eu tinha uma coisa interessante, porque eu sempre brincava muito sozinha, não sempre, né, mas eu sempre brincava muito sozinha de teatro. Tinha um canal de TV, imaginário. Eu pensava muito em aventura. Porque o que tinha muito presente na minha casa era aventura e pop, nos anos 80. Acompanhava tudo que a Madonna fazia, tudo que Michael Jackson fazia. Foram duas referências, né, muito, muito grandes assim, para quem foi criança nos anos 80, né, e tudo mais. E a aventura sempre estava muito presente como gênero narrativo, né, assim, nas coisas que eu via. Eu gostava muito também das histórias que a gente via, que a gente ouvia dos velhos, os contos. Não eram contos, na verdade, né? Eram histórias de fantasmas. Né? E quando a gente mora no interior, a minha infância toda foi no interior, foi em Maués. Então, a presença desses contos, eles são muito fortes. Fantasma, cobra grande, curupira, mapinguari. Eu não trabalho por encomenda. No meu caso, é muito autoral. Então, o meu processo criativo para qualquer coisa que eu faço é pegar algo que me chama a atenção e guardar esse elemento como parte de um todo que pode vir lá na frente. Então, assim, lógico que você, quando você trabalha, não é trabalha, mas quando você faz parte da tua vida, você criar histórias e contar histórias, eu costumo guardar. Tem um caderno que eu costumo anotar algumas coisas que eu ouço, que eu vejo, mas não serve para nada naquele momento, mas eu achei tão interessante que em algum momento aquilo vai voltar para mim. Então eu escrevo ali. Meu processo é muito visual também. Eu costumo tirar fotos de coisas que eu gosto, coisas interessantes, situações interessantes, cores, objetos. O meu processo de criação, tanto para documentário quanto para ficção, o documentário menos, mas para ficção, eu geralmente costumo começar pelo final. Como é que eu faço? Eu geralmente, eu preciso ver, eu não escrevo nada, eu pego os elementos que eu vou guardando, imagens, fotos, músicas, tudo aquilo que eu vou criando um universo para aquela história. E eu preciso enxergar aquele universo. A maneira que eu faço para enxergar esse universo é materializando ele. Como que eu faço?
eu faço cartaz do meu filme. Aquele cartaz me convencer, eu trabalho no processo inverso. Eu sento e escrevo tudo de uma vez. Eu faço uma escaleta também, né? A escaleta é muito importante, ajuda pra caramba a escaleta. Não costumo fazer uma descrição de personagem muito detalhada. Geralmente a personagem, elas ficam numa... Elas ficam construídas dentro da minha cabeça mesmo. Então eu geralmente não coloco no papel. Eu vejo como um todo e sento e escrevo ali, assim, tipo 30 dias direto. Eu não gosto muito de reescrever, apesar de ser importante, né? Porque depois que é tipo um parto, assim, eu acho que você fazer um roteiro é tipo um parto. Quando você começa a fazer ele, escreve ali os personagens, os conflitos ali, a história, quando chega no final, eu me sinto muito cansada, assim, porque é uma coisa que te toma muito tempo, né? Não dá pra gente fugir daquilo, não dá pra você... Eu, por exemplo, quando eu vou fazer isso, eu dedico só aquilo, eu fico de manhã e de tarde fazendo, e faço durante 30 dias, começo e termino de uma vez só. Então, assim, eu faço sim tratamentos, mas eu não gosto muito de fazer, porque eu acho que ele altera um pouco a essência daquilo que eu escrevi no começo. Assim, vocês vão fazer um projeto relacionado aos palhaços, assim, digamos, né? Ou a comida. Se aquilo não mexer comigo, se aquela proposta daquela pessoa não me envolver, não me encantar de alguma forma, eu não embarco, não, independente de qualquer coisa. O Braulio Mantovani é um cara que eu acho que ele é muito... Ele tem uma firmeza nas coisas que ele faz, e as temáticas que ele desenvolve, assim, são bem interessantes, né? Tem como referência a ele, não como referência, mas você curte algumas coisas que ele fez, eu vou dizer o Glauber Rocha. Eu acho que é um cara, assim, que eu acho muito competente, é muito, muito, muito forte. A minha é a maior e a tua é a menor. Vamos? Não, a tia Leila vai brigar comigo. Deixa de ser medroso. Como é que a tia Leila vai saber? Só se tu contar. Miltinho medroso, Miltinho medroso, Miltinho medroso. Um bom diálogo é aquele que ele não é óbvio, sabe? É aquele que ele surpreende um pouco a gente, que a gente não sabe o que o outro vai dizer. Mesmo numa situação óbvia, aquele diálogo ele não vai te mostrar o óbvio. Tipo, eu falo uma coisa, o cara responde outra completamente diferente, para mim já é um bom diálogo, a gente não sabe para onde vai. Sabe? Eu faço muito isso quando estou assistindo o filme, eu fico tentando adivinhar o que o cara vai falar. Se o cara disser aquilo que eu estou pensando que ele vai dizer, para mim já não é um bom diálogo. Porque o bom diálogo é aquilo que me surpreende. Às vezes eu estou assistindo um filme, eu estou vendo, ele vai falar tal coisa. Ele vai dizer aquilo. Aí o cara vai lá e fala. Eu falei, puta que pariu. Não. Agora, quando eu penso que o cara vai falar uma coisa, o cara fala uma coisa completamente diferente, eu falei, porra, saber exatamente aquilo que vai te encontrar no caminho. Eu acho que o bom diálogo, ele sempre tá ali, causando surpresas. Acho que Terra em Transe. Cara, porque ele foge completamente à lógica do que é construir um roteiro. É aquela coisa que eu te falei, cada cena do filme, cada diálogo é uma surpresa. Quando você assiste Terra em Transe a primeira vez, você vê que o cara, como se ele estivesse em transe quando ele fez aquilo. Então, ele não buscou nenhum tipo de parâmetro, nenhum tipo de regra, nenhum manual. Ele decidiu fazer aquilo visceralmente, né? Que eram as inquietações dele em relação à questão política, social do país, né? Na América Latina e tudo mais. Ele foi muito crítico, né? Das questões sociais. E as personagens são muito fortes. As personagens elas ficam ali entre a genialidade e a loucura. Então, ele consegue, é uma coisa assim meio teatral, ele vai assim por um lado teatral,
mas é um teatral que você sabe que aquilo é uma linguagem, mas os diálogos, a história, a forma como ele coloca a história, é como se ele estivesse me contando quem eu sou hoje no Brasil. Então é atemporal aquilo. Quando meu irmão me apresentou esse conto, ele trabalhando com educação, eu trabalhando com educação também, e ele, professor na Praça 14, numa escola da Praça 14, encontrou esse conto, esse livrinho na biblioteca, né, que eram de 2 páginas, e me apresentou o conto, né, pediu para eu ler, e assim, depois de muita insistência, falta de tempo, né, não, lê o conto, eu peguei, li o conto, achei que realmente, esse conto, ele de fato é muito legal, ele dá um excelente filme, excelente curta, mas assim, ele tem elementos que são bastante caros, né? Um deles é o autor, que era o Milton Atum. E meu irmão decidiu, não, vamos fazer o seguinte, como eu não tinha tempo também, né, eu trabalhava muito, aí ele falou, não, deixa que eu vou fazer o primeiro tratamento eu faço. Nesse meio tempo, né, eu ligando ali pro Milton, ele fez o tratamento antes do Milton autorizar, na verdade, né, e aí ligando pro Milton e tal, aí o Milton autorizou fazer, falei, olha, não tem grana para te pagar não, mas eu queria muito filmar isso aqui, eu acho que é uma excelente história, acho que a gente pode transformar num curta, infantil, as crianças precisam ver isso aqui, é uma mensagem de amor à Amazônia, muito lindo esse filme, a história, na verdade, né? É uma mensagem de amor muito bonita dele, assim, para a Amazônia. E aí, vamos fazer, né? E quando eu li o primeiro tratamento, como eu já trabalhava com direção audiovisual, mesmo voltada ainda aqui na parte de educação, a gente já tem uma noção, né, de custo. Então, tinham outros elementos dentro do roteiro que iam encarecer muito a produção. E a partir do primeiro tratamento que ele fez, né, o Demétrio fez, ele construiu, na verdade, as personagens todas. Ele tirou daquelas 2 páginas, ele fez o conto crescer e virar um roteiro mesmo, né? Então ele mastigou, ele deixou pronto praticamente para fazer o filme. Quando eu entrei no processo, eu entrei praticamente assim para fazer o tratamento que eu acredito que poderia concorrer e ser contemplado. Eu fui tirando ali as gorduras que eu considerava que eram gorduras de diálogo, que era gordura de passagem de tempo. Então eu fui dando a cara do roteiro para a minha direção, que eu ia dirigir o filme. Então, o segundo tratamento foi o tratamento que venceu o festival. Tô meio abobalhada, sabe? É interessante porque quem tem trabalhado mais, assim, a expressão palavra, ela não está conseguindo assim sair direito de mim. Quem trabalha muito com esse processo de criação costuma geralmente dissecar as coisas. A gente disseca muito as situações, a gente se envolve muito com as coisas. A gente consegue se entregar para uma personagem, quando você se entrega para escrever uma personagem, você se entrega para a vida daquela personagem, você está se entregando para algo que não existe. Só existe na tua cabeça. Você num processo de pandemia, onde você está vendo a realidade te desafiar, é algo assim, é surreal, e você fala, puta que pariu, esse roteirista que está escrevendo lá em cima tá muito doido. Porque mexe com o psicológico, mexe com a sanidade da gente, ver a morte, como a gente está vendo, essa quantidade de morte acontecendo aqui em Manaus, principalmente, né? A questão do oxigênio, as pessoas morrendo por falta de ar. E você pensa, nada vai conseguir superar esse roteiro que estão escrevendo lá em cima. Então, como você vai pensar em comédia? Eu não consigo nem assistir filme.
Como você vai conseguir pensar em comédia? Como você vai conseguir pensar num drama? Qualquer drama que você pense hoje é menor que o teu, a tua vida pessoal.